Muito boa noite para você, torcedor bicolor que está ligado na Papum TV, acompanhando a entrevista coletiva pós-jogo com o técnico Ali dos Anjos, depois desse empate entre Vila Nova e Paysandu aqui no estádio do Oba, pela última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai dar início à entrevista coletiva com o professor. Posso deixar os repórteres agora à vontade para fazer as perguntas. Oi, Hélio. Primeiro, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo uma vez mais. Goiânia que você conhece muito bem. Você conseguiu montar uma estratégia, surpreendeu o Vila em 30 segundos de jogo. E a gente vê e sempre conhece você aqui do futebol goiano, que você sempre sente muito o jogo. A gente viu vibrando muito hoje. Foi um resultado satisfatório que você leva para Belém? Boa noite. Foi pela qualidade que o Vila tem apresentado no Campeonato Brasileiro. O Vila tem sido uma equipe consistente. Quando você fica 2, 3 resultados sem conseguir 2, 3 jogos sem conseguir resultado positivo, é humanamente compreensível. Você tem aí 38 jogos, nós tivemos 19 jogos. As pessoas não podem querer que um time que é formado, a maioria das vezes é formado muito rapidamente, né, tenha um equilíbrio durante toda a competição. Então o Vila estava muito forte, foi muito forte. Foi um dos jogos mais intensos que nós enfrentamos. Preparamos para isso. A questão do gol, a gente realmente tentamos criar uma situação para o Casares jogar na lateral do principal volante deles, que no caso é o Ralf, e aconteceu, nós arrastamos o Ralf para o lado esquerdo da defesa do Vila, e a bola foi transferida para o Casares, e ali tivemos a felicidade do chute. Nem toda hora acontece isso. E pecamos na bola parada, não na bola parada direta, né? Eles pesaram muito, estava programado que eles iam pesar muito do segundo pau, todas as bolas paradas, e nós não conseguimos rechaçar bem essa bola. Ela caiu no pé do jogador do Vila, o meu goleiro fez uma grande defesa e acabou acontecendo o gol. O que eu lamento é o segundo gol, porque nós trabalhamos em função de saber que o lado direito do Vila pesa muito com 2 jogadores, e hoje pesou mais ainda porque o que entrou no lugar do Juan, me fugiu o nome dele agora, o Todinho, ele é um jogador que impõe mais. E eles já tinham criado problema pra gente no primeiro tempo com isso. E tomamos um gol surpreendente. Surpreendente de um jogador que é altamente definidor, que é um belo jogador, que é o Alisson. Mas nós não desistimos, você entende? Nós não desistimos. Nós temos condições de fazer embate dentro de qualquer condições imposta pelo adversário. É um time brioso. Usamos hoje o nosso banco, né? Estreamos hoje aquele extremo que entrou no lado direito, que deu realmente uma conotação de jogo muito positiva. Fizemos um bom jogo, conseguimos um bom resultado, porque o Vila realmente está muito forte, na minha visão, na competição. Hélio, boa noite. A impressão que ficou pra gente do Paysandu foi aquela Copa Verde, que o Paysandu foi soberano sobre o Vila Nova e conquistou o título. Por que no Campeonato Brasileiro da Série B o Paysandu está brigando na parte de baixo da tabela? Olha, é um campeonato brasileiro, ali é jogo mata-mata, é jogo decisivo, a conotação do jogo é totalmente diferente, e nós temos que lembrar que o Vila, hoje, acredito que tinha 4 jogadores que jogaram aqueles jogos de início, 4 jogadores, o Vila mudou muito, quer dizer, agora, nós, se você quer saber, perdemos só para 5 times na competição, nós perdemos para 5 times na competição com 4 que nós perdemos foi fora de casa. Tá entendendo? Então, não é uma competição simples. E outra coisa, o Paysandu aos poucos, no todo, quando eu falo Paysandu, não são os jogadores. O clube no todo está aprendendo a disputar essa competição. Esses 5, 6 anos que nós ficamos fora, mudam um pouco a vida do clube. Então nós também estamos aprendendo todos, né? O clube, o time do Paysandu. Quando eu falo time, não são os jogadores que entram em campo, é o time, a estrutura nossa. E nós vamos crescer. Eu acredito piamente no segundo turno melhor, tá? Nós sabemos que não vai ser simples, mas eu acredito que o objetivo traçado pela direção, no final nós vamos conquistar. Agora há pouco, ali na sala de entrevistas, o Luizinho disse o seguinte: estamos saindo daqui com um sentimento de frustração. E pelo seu histórico frente ao Vila Nova, você sai daqui com que sentimento? As pessoas imaginam sempre que eu vou criar polêmica com o Vila, que eu crio situações com o Vila. O problema que eu tenho com o Vila é porque eu disputei muitos títulos com o Vila, pelo Goiás. E, felizmente, nós ganhamos. Né? Nós ganhamos muitos títulos disputando com o Vila. Mas isso não é que eu desrespeito o Vila por causa disso. Eu até respeito muito. Porque quem chega só ganha um. Né? E de 7 ou 8 títulos que nós ganhamos aqui, eu acredito que 5 ou 6 foi disputando com o Vila. Teve 2 que o Vila não chegou, que disputamos com o Atlético. Teve outro que ganhamos com a Aparecidense. Né? Mas o Vila é um time que eu respeito, é um clube que eu respeito. Eu tenho que publicamente falar uma coisa: o Vila está crescendo.
As pessoas têm que entender, você entende? Eu tenho acompanhado, eu acompanho, essa semana mesmo, fizeram inauguração de várias situações. Isso é um clube que está crescendo. O clube está crescendo. Muitas vezes os resultados técnicos de campo demoram um pouquinho mais, você entende? Daqui a pouco vão aprendendo com o passar do tempo. Mas o Vila está crescendo. Você chega aqui hoje totalmente diferente. Então isso também está entrando para dentro do campo. Então eu respeito, você entende? Mas não vou ser muito sincero. Eu gosto de ganhar jogo do Vila. E a melhor maneira de você respeitar um adversário é trabalhar para vencê-lo. Ou ele até dentro dessa análise, porque me parece que você está assim, muito por dentro ainda do que acontece aqui no futebol goiano, o Vila inaugurando um novo CT. Você tem uma história aqui em todos os grandes clubes, uma história muito gigante na equipe do Goiás. O futebol goiano vai ver o Hélio de novo aqui? Olha, não depende de mim. Você entende? Não depende de mim. Eu só penso muitas vezes para vir para o futebol goiano, porque eu vou chegar de manhã, à noite eu vou estar tendo que provar. Você entende? À noite eu vou estar tendo que provar. Porque aqui mudou muito. Você entende? Por exemplo, eu vou ser sincero, eu fui demitido 5 vezes do Goiás pela mesma pessoa. Eu nunca fui demitido dentro de vestiário. O seu Ailê tinha essa finesse. Você está entendendo? Ele podia não estar satisfeito, ele deixava você ir para sua casa, no outro dia vinha, conversava e decidia. Quer dizer, olha como é que já mudou o nobre Goiás. Tá entendendo? Então, tem mudanças. E as pessoas acham que, por exemplo, se o Hélio dos Anjos vir para cá, ele vai ter que provar todo dia que ele não é o Hélio dos volantes, que ele não é ultrapassado, que ele não é isso, que ele não é aquilo. Eu tenho um espaço do futebol brasileiro. De 2018 para cá, ganhamos 5 títulos. Você entendeu? 2 acessos. Tá entendendo? Então eu não tenho que preocupar em provar. Agora, se eu venho para qualquer time daqui, eu chego de manhã, à noite eu estou tendo que provar que eu não sou ultrapassado, que eu não sou isso, que eu não sou aquilo. Agora, ninguém vai falar que o Hélio dos Anjos não comanda. Porque hoje, nesses últimos anos, o que está acontecendo? Muitos treinadores estão sendo assistentes do fisiologista, do analista, do fisioterapeuta, não. Essas equipes de trabalho me fornecem dados. E quem decide sou eu. E no futebol, sabe? As pessoas não gostam muito mais disso, não. Agora, é uma pena que treinador mais jovem, que está marcado hoje para ser o que o Vanderlei Luxemburgo foi, ser o que o Nelsinho foi, ser o que o Muricy foi, nós não temos. Nós não temos mais isso. Você está entendendo? Agora, a modernidade é importante. Eu trabalho com quase 35 pessoas dentro do meu departamento. Você entende? Agora, meu velho, essa história de nego vir decidir para mim, essa história de mandar recado no vestiário, essa história de dispensar ao assistente meu sem falar comigo, como eu vi no passado recente, isso aí, pode ter certeza, desse jeito eu prefiro trabalhar aonde que eu estou trabalhando. Sou feliz no Paysandu, tem 12 meses de Paysandu, você entendeu? Ganhamos acesso, ganhamos 2 títulos esse ano, um título invicto, e assim vai. De 2018, que foi a última passagem minha para cá, Hélio dos Anjos ganhou muitos títulos, graças aos meus jogadores principalmente. Ô Hélio, a gente puxa uma sardinha aqui pro futebol goiano, que a gente tá aqui, o pessoal sempre Tranquilo. gosta de te ouvir. A sua última fala, você acabou saindo, de certa forma, aqui do futebol goiano com uma mágoa? Você acha que não foi tão valorizado quanto merecia? Não, de maneira alguma. Foi super valorizado. Eu surgi mais fortemente pro futebol brasileiro através do estado de Goiás. Né? Eu fico vendo algumas coisas, né? Eu lembro quando eu falava da questão torcida do Flamengo maior do que a torcida do Goiás, eles me matavam. Mataram, acabou. Hoje, você tá entendendo? Já penso diferente. E nessa época eu vivenciava o quê? Eu defendia o quê? O futebol goiano. Tá entendendo? E as pessoas não entendiam. O Hélio, quer ditar quem vai torcer para isso? Não. Sabe? Todas as vezes que eu trabalhei aqui, eu trabalhei com muito orgulho, trabalhei com muita dedicação, todas as vezes. E trabalho sempre assim nos meus clubes. Enquanto eu tiver isso, hoje eu estou com 66 anos, enquanto eu tiver isso, eu vou continuar trabalhando. Eu vou morrer treinador de futebol. Vocês não vão ver Hélio dos Anjos como muitos outros treinadores aí, que resolve ser coordenador técnico, resolve ser não sei o quê, e fica enchendo o saco dos treinadores. Entendeu? Não. Eu vou morrer treinador. O dia que vocês souberem que o Hélio dos Anjos parou, Hélio dos Anjos vai para casa, não tem Hélio dos Anjos coordenador técnico, não tem Hélio dos Anjos diretor técnico, não tem Hélio dos Anjos fazendo outra função no futebol, porque o que eu gosto de fazer, e Deus está me dando condições de fazer, é ser treinador. Agora, até para finalizar, recentemente uma entrevista semelhante a essa aqui, você falou do Thiago Galhardo e depois o Galhardo respondeu e criou uma situação. Ficou tudo resolvido entre vocês? Não, eu nunca conversei com ele, eu não tenho nada a ver com ele, e o que eu falei foi certo, até os valores salariais foi certo.
Você tá entendendo? Então as pessoas querem omitir salário. Eu sei que os do Goiás acharam ruim, porque eu falei de valores salariais. Você tá entendendo? Mas é a realidade. Você entende? É a realidade do Goiás hoje. E méritos do Goiás, que tem capacidade de contratar jogador de 300, de 400, de 200. Nós não temos isso. Eu tenho dois jogadores ganhando acima de 100 mil. 2 nesse grupo. Então, quando eu falei aquilo, eu até peço desculpa, principalmente o Tadeu. Esse merece todo o meu respeito pela história dele, por tudo que ele é e por tudo que ele é custo-benefício. Você está entendendo? Outro rapaz, eu não vou discutir porque a saída de todos os clubes dele foi com polêmica. E no Goiás, vocês podem ter certeza, vai sair com polêmica, porque não tem equilíbrio. Só que antes, ele podia falar o que ele quisesse. Só que ele ia para dentro do campo e ele era foda. Hoje ele não consegue mais. Infelizmente, ele já não está no mesmo nível. Isso é a lei natural da vida. A idade vai chegando, tudo vai mudando. Mas não tem problema nenhum, não. Mas não sou idiota para ele imaginar que vai crescer em cima de mim, principalmente aqui no estado de Goiás, que as pessoas posso até não gostar, muita gente, mas todo mundo sabe que as minhas coisas são feitas com muita seriedade. Professor, eu começo aqui pelo Gilberto Pantoja, do portal Pai d'Égua. Borazzi pode fazer uma dobradinha com Edilson já começando a partida, já que ele também atua como lateral direito? Olha, o Borazzi nunca atuou de lateral direito. O Borazzi é um meia atacante, joga na beirada dos dois lados e também faz um meia central, mas eu vejo ele mais com características de beirada ofensiva. E temos que ressaltar sim, entrou muito bem no jogo, demonstrou uma força ofensiva muito grande e eu gostei também porque fez bem o lado do campo dele jogar e foi por ali que nós acabamos conquistando bons momentos. Tem algumas perguntas aqui, professor, do Luiz Moura, da Rádio Liberal. Primeira, o Robinho foi bastante criticado pela pouca minutagem e pelos poucos jogos disputados na Série B. Hoje foi um jogador importante para o empate e foi escolhido o melhor em campo pela nossa equipe. Como você vê o jogador hoje no seu elenco? Tem condições de ser titular? Olha, o Robinho, desde quando eu aqui cheguei, o Robinho só demonstra para mim, além da capacidade técnica, a capacidade de ajudar na liderança desse grupo. Eu fico muito sentido, né, com algumas críticas relacionadas a esse jogador, porque é um jogador que luta com a sua dificuldade, depende pelo momento de vida dele, pela idade dele, mas é um jogador inteligente, interessante em relação aos nossos objetivos e realmente ele criou uma condição de jogo ofensivo para nós muito importante e mais uma assistência dele. Os nossos dois meias hoje foram os assistentes, né? O Casales no primeiro gol e o Robinho no segundo gol. Não dá nem para falar tanto de Robinho pelo carinho e pela consideração que eu tenho com ele por tudo que ele vem fazendo nesse 1 ano e 2 meses de convivência. O senhor queria ter trabalhado com ele no ápice da carreira? Poxa, nossa senhora, hoje que eu vejo ele nessa idade, Robinho é daqueles jogadores que qualquer treinador faz um comentário com ele, eu já fiz esse comentário com ele, porra, por que você já tem 36? Porra, poderia ter menos, né? Mas se ele tivesse menos, ele estaria lá no nível que ele jogou de Palmeiras, de Cruzeiro, né? Mas é um ótimo profissional. Seguindo aqui com as perguntas do Luiz Moura da Liberal, o Paysandu sentiu dificuldades para atacar e um sintoma disso foi o Edilson ter o primeiro cruzamento aos 18 do segundo tempo. Qual foi o principal problema ofensivo identificado hoje? Olha, o jogo, quando você tem um jogo muito difícil fora de casa, taticamente o ataque, ele é muito importante na retenção de bola. E nós tivemos um problema seríssimo nisso no primeiro tempo. A bola batia e voltava, batia e voltava, batia e voltava. Tanto que ocasionou o quê? 2 cartões amarelos para os volantes, 1 cartão amarelo para o central, e nós não tivemos bem nesse sentido. Mas também não tivemos nem tempo de melhorar isso no segundo tempo, porque tomamos um gol rapidamente. Eu acho que nós tínhamos que ter mais capacidade de jogo, de retenção de bola na frente e de dar sequência nas jogadas. Porque quando você joga fora de casa, numa pressão como eles procuraram fazer, até mesmo em função de um gol muito cedo que eles tomaram, nosso ataque poderia ter produzido mais, taticamente, para a gente suportar melhor o adversário. De que maneira as situações que aconteceram no decorrer da semana afetaram o jogo do Paysandu hoje? O que fazer para se reerguer no retorno e seguir com um ambiente positivo para o decorrer do campeonato? Reerguer, nós temos 24 pontos, nós somos 14º colocado, nós só perdemos para 5 times,
4 nós perdemos fora de casa, né? Nós temos muita coisa positiva. E não teve ambiente ruim. Não teve ambiente pesado dentro do clube. Você entende? Cria-se umas polêmicas, não é isso? Baseada no achismo, baseada em coisas que não são verdadeiras. Realmente, foi uma semana diferente. Os meus jogadores, eles têm a sensibilidade de perceber o que está acontecendo. Você entendeu? Agora, o que aconteceu são fatos normais. Você entende? Eu não trabalho no futebol para cobrar somente de jogadores. Eu tenho um time. Quando eu falo que eu tenho um time, todas as pessoas que estão envolvidas no futebol, ele participa desse time. Cobrei sim. Muitos não gostaram, muitos não, poucos não gostaram das cobranças em relação ao staff, né? Fiz pequenas mudanças na estrutura nossa, lá dentro, interna, para a gente buscar o melhor. A dificuldade que nós tivemos foi criada principalmente por notícias que, na minha visão, você entende? Algumas foram falsas, outras não. Eu tenho um pensamento sobre trabalho, eu tenho um pensamento sobre comando. Comando, você entende? Tem que estar presente. Comando não pode falhar. Comando não pode ter preguiça. Comando tem que estar sempre de frente para os problemas. Então, eu tenho sim pequenos problemas dentro do staff, isso é natural. Você entende por quê? Eu cobro. Eu não aceito preguiça. Eu não aceito desvio de conduta. Então, naturalmente, as pessoas, uns gostam, outros não gostam, mas o que eu faço, você entende? É por ser um profissional que eu sou, zeloso, né? Procuro fazer as coisas da melhor maneira possível do clube. Muitas vezes as pessoas acham que isso é egocentrismo da minha parte. Não é egocentrismo da minha parte. Eu não acordei e tomei e dei algumas posições durante a semana. Não. Eu venho convivendo com isso, eu venho batendo nisso e não vou deixar passar. Essa é a minha natureza de trabalho. Então, acima de tudo, eu tenho convicção daquilo que eu faço. Nós procuramos fazer o melhor para o Paysandu e eu falo a verdade. O Paysandu, nesse 1 ano e 2 meses de trabalho nosso aqui, cresceu muito. Sabe? E tem que crescer mais, porque o Paysandu é imenso em relação a uma camisa pesada, a uma torcida participativa. E o que eu puder fazer, eu vou fazer. Se alguns não vão gostar, problema deles. Mas nós temos que ter uma linha consistente de conduta dentro do clube. Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará, pergunta se você já esperava esse jogo disputado, um jogo duro, um jogo cheio de alternativas, tanto para o Paysandu como para o Vila também. Esperava. Nós acompanhamos bem o Vila aqui dentro de casa. A imposição técnica e física do Vila que aconteceram em todos os jogos, até mesmo contra o Santos, que eles ganharam. Então eu esperava um dos jogos mais intensos e mais competitivos da temporada. E foi o que aconteceu. Eu acho que nós conseguimos, não estivemos tão bem tecnicamente, mas o embate do jogo, nós resistimos. E as mudanças, não é porque eu as fiz, não. Os jogadores entraram bem, os jogadores que participaram do jogo, todos eles colaboraram de uma maneira muito positiva. E os que entraram realmente também foram decisivos para a busca desse resultado. Depois que o Paysandu tomou o gol, parece que o time se desligou, sentiu o golpe, teve um pouco de dificuldade. O que precisava ser corrigido? Olha, eu tive um problema técnico no primeiro tempo, que foi a retenção de bola na frente. Nós discutimos muito isso no vestiário, orientamos muito isso no vestiário. Que eu precisava de um jogo de mais de 2 toques, de mais de 3 toques na bola. Nós estávamos desfazendo da bola rapidamente o sistema ofensivo. E isso acarretou o adversário ficar dentro da gente. Acarretou cartão amarelo para os 2 volantes, cartão amarelo para o zagueiro central. E a gente ia fazer a tentativa de mudança. Tomamos um gol, realmente, nos perdemos um pouco, mas ao natural também nós fomos correr risco. Porque teve bola na trave do adversário, teve jogada perigosa do adversário, mas não tinha como a gente não correr risco. Eu acho que as mudanças surtiram o efeito em função que o nível de técnico e de competitividade nosso melhorou com a entrada dos que entraram. Às vezes o técnico faz as mudanças, mas o jogador acaba não correspondendo e nem fazendo aquilo que o técnico imaginava. E hoje foi diferente. Quem entrou fez exatamente o que você pensou. Foi por isso que o Paysandu mandou nos 30 em diante no jogo, dominou, encurralou a equipe, ou foi mais ou menos isso que aconteceu? Exatamente. Eu acho que a substituição boa é a substituição que dá certo. Né? O treinador, ele tem alternativa, ele cria, eles fazem as mudanças. Eu tenho que transferir isso para os jogadores. Os jogadores foram absolutos, a entrada dos jogadores foram altamente positiva, o Wesley foi positivo, o Boresi foi muito positivo, mas muito. O Robinho, naturalmente,
fez aquilo que ele tem capacidade, né? O próprio Trindade, junto com o Netinho, fortaleceu o setor de meio campo. Gostei muito do Borges, gostei muito do Trindade e Borazzi, né? Naturalmente esses jogadores vão ser muito importantes para nós nessa temporada que nos resta. Professor, para finalizar, a última pergunta aqui é do Matheus Guedes, do canal Meu Paysandu. Na sua visão, o Juan Ribeiro tem todas as características para cumprir o mesmo papel que o Nicolas cumpre no esquema tático? Não, é um pouco diferente. Mas o Juan tem uma coisa que é positiva, né? A marcação na saída de bola do adversário, a agressividade, a linha, né? Isso é positivo dele. Mas o Nicolas é uma referência. Realmente, o Nicolas, num jogo como esse, ele faz falta. Faz falta por tudo que ele é capaz, tecnicamente e fisicamente.